Olá, Valentes, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer estar aqui em mais essa oportunidade abençoada e espero que esteja sendo bênção para você, esses vídeos, esse trabalho aqui no meu canal, né? Uma nova frente, um novo momento na minha vida e espero também que seja um tempo especial também na sua vida. Então, se você gostar, eu peço que você nos ajude, coloque o seu comentário, né? Faça algum comentário, às vezes algum tema que você quer que nós venhamos abordar aqui, né? Dê o seu like e mande para mais pessoas, para que outros conheçam também o canal, conheçam aí os materiais. Então, nos ajude a crescer em nome de Jesus, tá bom, meu querido? E eu quero falar com você hoje de um problema que nós temos constatado, né? Muito sério, que é o pecado de Adão. Porque nós sabemos que o nosso padrão deve ser o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, muitos têm vivido ainda no padrão de Adão, que é a omissão. Então, nós temos visto aí pessoas, famílias, a sociedade de uma forma geral, totalmente desestruturada justamente por isso, porque falta um posicionamento das pessoas, especialmente dos homens, que têm aceitado conviver com um padrão baixo, com um padrão omisso, com um padrão negligente, que muitas vezes, como o próprio Adão, ele quis autoridade, mas ele não quis responsabilidade. Muitos, ao invés de serem um líder, querem ser um chefe, né? Então eles querem mandar, eles têm aí, querem ser respeitados, né? Mas eles não têm exemplo, eles não têm condução, eles não têm liderança, porque a liderança começa em si mesmo. Então, baseado nisso, eu quero ler para você apenas 3 versículos para que você visualize o que eu estou falando. Aqui de Gênesis 3, do 6 ao 8, que diz assim, ó: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então veja que a culpa faz as pessoas se esconderem. O erro, o diabo ele dá gás, o diabo ele instiga você a ter atitudes, né? Mas quem foi lá e pegou o fruto? Foi a Eva. Então o diabo pode dar ideias, o diabo pode dar muitas coisas, muitas direções. Mas quem toma a decisão de ir lá e pegar com as próprias mãos sou eu, é você. Então, nesse momento, Deus havia falado com Adão e passou para Eva. Então, ele sabia. A Eva poderia até ter errado, mas ele não. Não cabia a ele isso. Mas o que aconteceu? Que é o que muitas pessoas acabam fazendo. Ele preferiu ficar bem com Eva do que ficar bem com Deus. Muitos preferem ficar bem com um amigo, bem com um cliente, bem com a sua carne, do que ficar bem com Deus. E muitos têm vivido assim, e é por isso que a sua vida não anda, é por isso que a vida das pessoas tem sido uma vida de frustração, por isso que muitos casamentos têm terminado, por isso que muitos filhos estão aí perdidos, desestruturados, porque falta uma pessoa lá para dirigir, para assumir aquele papel. Então, não pode ser omisso, não cabe isso. Porque olha o que aconteceu, os olhos deles foram abertos. Por quê? Porque veio aquela consciência da culpa, que é o que o diabo faz. Ele instiga a pessoa a fazer uma coisa, depois ela fica com aquele peso, ela não consegue orar, ela não consegue pedir perdão, ela não consegue conviver com ela mesma, porque ela sabe que ela fez errado. Então, eu sempre penso que nessa árvore devia ser mais uma qualquer. Então, o ponto foi a obediência. No caso, a desobediência. Então, o Senhor,
Ele nos criou para sermos livres. E por isso ele nos deu algo muito poderoso, algo muito importante, que é o livre-arbítrio. Então esse livre-arbítrio é um grande poder que nós temos. Então nós temos o poder de escolher. E a única coisa que nos mantém na linha, numa vida que realmente vale a pena ser vivida, com semeaduras, com plantios, que realmente eu vou colher frutos abençoados, é o temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, quando eu temo a Deus, quando eu trabalho nos valores de Deus, eu tomo decisões sábias. Eu não tenho medo das coisas, eu não tenho medo do amanhã, eu sorrio para o amanhã. Porque quem teme a Deus não teme mais nada. Quem teme a Deus sabe se posicionar. Quem teme a Deus não quer ficar mal com Deus. Então ele sabe dizer o não, ele sabe dizer o sim, ele sabe colocar um limite nas coisas. Então, você que muitas vezes tem aceitado coisas que não deveria, tem feito concessões que você não deveria, e esse é o conselho que a palavra nos dá. Não seja omisso, tenha atitude, saiba se posicionar, use esse livre-arbítrio para o bem e não para fazer a sua vontade baseado na carne. Porque o mundo, é só você analisar, o mundo prega tanta liberdade, o mundo prega tratar os relacionamentos de forma tão descartável, a perseguição eterna pela felicidade, não é? E nós vemos um mundo mais feliz, nós vemos um mundo mais equilibrado, nós vemos um mundo com mais amor. Pelo contrário, são mais mortes, pessoas medicadas, dopadas, suicidas, pessoas aflitas, amarguradas, que por onde você olha aí na rua, pessoas carrancudas, infelizes, né? Pessoas pesadas. Por quê? Porque são guiadas por tudo, aceitam todas as propostas do diabo e acabam vivendo uma vida muito infeliz, muito triste. Então, guarda isso. Muitos têm aceitado viver no padrão de Adão, e o nosso padrão é do Senhor Jesus. Então, levante-se com fé, com espírito, se posicione e persiga o padrão do Senhor Jesus, ok? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se fez sentido para você, você coloca aqui um comentário, mande para mais pessoas e dê o seu like, tá bom? Em nome de Jesus, ok? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, um abraço.